Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Pense Fora do Container. O podcast com conteúdo sobre comércio exterior, negócios e gestão. Aqui com vocês, Lilian Yumi, e hoje com 2 convidados. Vamos falar sobre como a Amazon pode ser uma ótima estratégia para iniciar as exportações. Matheus Almeida, da Genolog Comercial, e Jonathan Massalo, nosso convidado especialista, contador com mais de 15 anos de experiência e fundador da Conte Comex. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Agradeço, Lili, Matheus. Prazer, vamos discutir aí se isso dá certo, se é vantagem, se não é, se ainda há oportunidade, mesmo após o tarifaço. E espero que eu ajude vocês de alguma maneira e ajude quem está vendo isso e agregue de algum jeito diferente um conhecimento aí para que melhore não só a vida, mas também o faturamento de muitas empresas. Obrigada, Jonathan. Obrigada pela presença. Já faz um tempo que a gente vem falando a respeito da internacionalização via marketplace, via mercado digital. Você consegue pautar quais são as vantagens de iniciar para quem está começando, para uma empresa que vende bem nacionalmente, já pratica um marketplace no Brasil, tem um certo capital e um certo fluxo, trabalha a marca própria, você acha que é uma vantagem? Com certeza, não só uma vantagem financeira, como também uma vantagem estratégica no ponto de vista fiscal e uma vantagem correlata à proteção patrimonial na parte de dolarização do seu capital. Hoje a gente está no momento que o dólar está menor do que o de costume, e isso é bom até para você investir neste momento. Mas a gente sabe que a moeda dólar, ela tende a não desvalorizar ou desvalorizar muito pouco. Então, dolarizar o seu faturamento também é um jeito de você ter elevação patrimonial. E seu dinheiro dolarizado, ele tende a perder menos poder de compra do que o próprio real. Então, de várias maneiras, é importante isso. E a gente pode falar dessa caminhada ao longo disso aí em várias hipóteses. Se você permitir, eu posso começar falando da principal informação que eu sempre trago nas palestras. A gente fez muita palestra e workshop e muita coisa junto dentro da Amazon. Então, o que é importante ressaltar é sempre a vantagem da parte de impostos. Então, a exportação hoje, ela traz o benefício fiscal de não atrelar impostos federais, como PIS, COFINS, e também ter a parte de imunidade do ICMS. Então, você trabalhar com esse diferencial de venda, onde você paga mais imposto vendendo para o público brasileiro do que para o público norte-americano da compra internacional, vai ser sempre uma vantagem. Então, a estratégia está aí para ser usada de N maneiras, não só na hora de vender, mas na hora de você comprar produto, utilizar o crédito do benefício fiscal, assim, de ICMS, PIS e COFINS em vendas nacionais, como também reverter seu dinheiro em vendas lá, fazendo consigo ali uma estratégia bem alavancada de mapeamento de impostos, uso dos impostos e da máquina que foi criada, ao meu ver, de uma maneira desfavorável ao empresário brasileiro, para você reverter isso de alguma forma e tornar ela um pouco vendável, um pouco estratégica. Sim. Fora que a gente fala muito que uma outra vantagem é a não necessidade de ter uma empresa aberta lá fora, né? Legal. A empresa brasileira, o empresário não precisa se formalizar para testar o mercado, para testar a viabilidade comercial e o retorno financeiro. Ele pode fazer as exportações em consignação. Pode. Né? E já gozando desses benefícios que a exportação traz e recolhendo os impostos de entrada, os impostos de importação nos Estados Unidos, somente sobre o valor da mercadoria e não o valor CIF, e já vendendo, utilizando a Amazon como vitrine. Perfeito. Isso é bem relevante, porque hoje muitos dos empresários acham que precisam abrir empresas nos Estados Unidos. E a gente tem a estratégia da Amazon de fazer a exportação em consignação, ou seja, fazer a remessa para o armazém da Amazon, trabalhando como trabalha-se aqui. Então, hoje a gente tem o FBA, que é o Fulfillment by Amazon. Espero que a Amazon comissione ou chame a gente mais, aqui, porque vai ser bem voltado à estratégia e a oportunidade que a Amazon traz. Então, a Amazon dá a oportunidade de ceder o centro de distribuição dela, os vários centros de distribuições dela, nos Estados Unidos, para que nós possamos exportar isso em consignação.
Então, essa mercadoria, ela sai do Brasil, ela é remetida do Brasil livre de impostos. Antigamente, infelizmente, a gente perdeu esse benefício também. Muitas vezes entrava nos Estados Unidos sem impostos, hoje não. Hoje tem imposto no desembaraço da importação. Independente do valor. Independente do valor, a gente perdeu o de minimis. Então, fazer a entrada da mercadoria lá com custo ainda assim baixo, com o potencial de vendas que a gente tem. Porque uma coisa que eu recebo muita pergunta, Lili, aproveitando, só destoando um pouquinho do assunto, eu sempre recebo essa pergunta. Jonathan, eu preciso remeter a carga com o valor da venda? Verdade, muito ou o valor do custo? Pessoal, o valor do custo. Então, você não... Eu sempre faço a moeda de troca nessa comparação. Falo, poxa, quando você importa de outros países para o Brasil, você importa pelo valor previsto da sua venda ou você importa pelo valor do custo da mercadoria? Porque você vai ter todos os impostos, custo CIF, de ICMS, PIS, COFINS de importação e tudo mais. Então, é sempre o valor de custo. Então, a mercadoria ela sai daqui de valor de custo, entra nos Estados Unidos de valor de custo e é desembaraçada pelo valor de custo. O que também não deixa de ser isento, mas mitiga os valores de recolhimento de impostos. Então, você tem uma oportunidade de vendas maior, com uma taxa de comercialização maior, você ganha em dólar, que é uma conversão maior. Sim. Então, você internacionaliza a sua marca, o que é importante também. Então, ter o reconhecimento da sua marca internacionalmente. Hoje temos vários, assim, acho que não vem ao caso citar, deixa essa para a Lili, mas a gente sabe de case de sucesso que hoje pessoas não trabalham mais no Brasil. Sim. Eles trabalham única e exclusivamente com os Estados Unidos. Então, moram aqui no Brasil e vendem somente e unicamente nos Estados Unidos. Então, é um negócio muito oportuno, que a gente traz a oportunidade de você não abrir uma LLC lá, por exemplo, que seria a menor empresa. Usa o armazém na Amazon, a tecnologia da Amazon, a venda da Amazon, a exposição à Amazon, dentro dos Estados Unidos, é o maior marketplace, diferentemente do Brasil, que, salvo engano, na última pesquisa apresentável, ele estava em 5º ou 6º marketplace no Brasil, então eles têm muito ainda a evoluir aqui, muito mesmo. Mas é, de fato, uma estratégia bem louvável ali, e quando bem aplicada, transforma vidas. E o seller pode começar vendendo na Amazon, aliás, nos Estados Unidos, utilizando como vitrine, e pode ir migrando depois, a partir do momento que ele ganha tração de vendas e vê que o produto pegou. Nesse ponto, é interessante abrir, sim, uma LLC para que ele possa ter acesso aos outros marketplaces, né, Walmart, eBay, etc. E também abrir o próprio e-commerce dele, Shopify, Sim. né? E aí a gente sempre fala, poxa, já que vai enviar para a Amazon, para ser vendido no galpão, para utilizar o FBA, envia uma quantidade maior nesse momento de tração, deixa estocado no nosso armazém, a gente faz o abastecimento do FBA e faz o FBM para os outros marketplaces. Perfeito. E com isso ele consegue alavancar mais ainda, né? Sim, a estratégia é pulverizar o seu negócio. Exato. Quanto maior ele se tornar escalável, mais prático e mais fácil ele vai desenvolver isso. Sim. Então, você fazer tração para sua marca, seja você uma pequena empresa ou uma grande empresa, é sempre interessante. Muitas vezes a grande empresa pode ter uma margem maior, porque muitas vezes ele só quer o reconhecimento internacional. Então, também é uma metodologia de você ter um custo menor e uma venda internacional mais prática. E quando você fala em ganhar dinheiro, aí toda a estratégia é válida. Desde quando uma empresa é do lucro real, quando uma empresa é do lucro presumido ou do Simples Nacional, todas elas trazem benefícios na exportação. Obviamente que o lucro real ele tende a ter mais benefícios por compra da entrada, mas as outras empresas de importes menores também terão vantagens. Então, hoje a gente tem empresas que faturam $5 mil mês só vendendo nos Estados Unidos, sem esforço, e para eles está ótimo. Como a gente também traz empresas de grande porte, internacionalizando e buscando não só o mercado norte-americano, como o mercado mundial. Sim. Utilizando também as plataformas e estratégias, buscando Europa, que é outra fase de tributação, mas também fazendo de maneira importante, buscando a parte sul-americana, mercados e países próximos. Então, a Amazon ceder essa oportunidade é uma oportunidade para todos os empresários brasileiros que têm uma imagem construída ou a zelar e querem ganhar dinheiro pagando menos impostos, que é uma dificuldade aqui no Brasil, a carga tributária. Vai ser sempre uma melhoria e uma estratégia a ser discutida. Outra coisa que é bacana também é o fato de você poder colocar o estoque nos Estados Unidos, você nacionaliza,
E no momento que você se sente pronto, você consegue expandir a loja também para mercado do México e Canadá, utilizando o mesmo estoque, porque a Amazon faz o FBA para esses dois países, né? E aí você só paga a diferença, além dos três terem um acordo comercial, se houver alguma tarifa, diferença tributária, você só vai pagar a diferença na hora que você fizer a venda do produto. Então, isso também é bem vantajoso. Ou seja, você faz um envio trabalhando, pulverizando em 3 países. Sim. Em resumo da Opera, acho que você tem diversos benefícios que você consegue desenvolver para a internacionalização. Você pode começar pelo norte-americano e aí vai expandindo. A Amazon mesmo. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon é o local onde eles pesquisam os produtos. E aí, posteriormente, se tem outros marketplaces, aí você consegue tá expandindo para o próprio e-commerce, enfim, outros marketplaces, e basicamente assim vai, né? Você expande para os Estados Unidos, aí você vê uma oportunidade de ir na Europa, enfim, aí acho que é um conjunto de benefícios que hoje o seller ele tem, só que muitas das vezes não tem o conhecimento que ele tem esse benefício. Sim. Né? Então a nossa intenção é realmente mostrar que ele pode isso e que ele faz de uma maneira legal. Né? Sim, então, concordo com você, Matheus. E é importante, muitas vezes as pessoas não sabem do benefício, ou não foram... Normalmente a Amazon, a gente vai falar muito Amazon aqui novamente, mas a Amazon ela invita, ela faz o convite para os clientes adentrarem ao programa. Então, quando ela adentra ao programa especificamente falando, fica mais fácil dela ver esse mundo, porque a Amazon traz ele para perto do guarda-chuva Amazon. Eu e a Lili, eu cansei de visitar a Amazon com a Lili lá, a gente fazia palestra, webinários, então assim, chegou a ter vezes que eu ia uma vez por mês lá, com outros parceiros, né? A gente brincava que batia ponto lá. Só não não tinha remuneração de seletista, mas a gente batia ponto. Então, a Amazon, quando ela entende disso, é importante para a Amazon ter mais mercado norte-americano, porque ela vai inflando, ela sabe da oportunidade. Então, a Amazon, ela agrega muito nisso que você citou de dar oportunidade, porque o que a Amazon quer é cada vez mais produtos no marketplace dela, para que ela engorde o cofrinho dela, para que ela continue vendendo e cada vez mais produtos diferenciados. Hoje, o que está na moda, comentei com a Lili no bastidor, são os nuts, são a parte de produtos no Brasil que são muito específicas. Então, esses produtos naturais, que são, eu não vou me recordar o nome, mas que eles fazem as frutas mais dessecadas, não dessecadas. É seca, né? Seca, e tempera, como se fosse um salgadinho mesmo. Sim. Fazem muito sucesso nos Estados Unidos, e a maioria desses produtos são brasileiros. Então, esse pessoal nesse nicho está atacando fortemente isso lá no outro país. Porque... Sim, e eu vi uma pesquisa, inclusive, Jonathan, desculpa te cortar, que esse mercado wellness, fitness, que envolve o whey protein, esses produtos mais saudáveis, vegetais, ele cresceu muito e o consumo do álcool diminuiu. Inclusive, a Ambev se posicionou em relação a isso, a venda de cervejas e tal, falando sobre... E isso virou já uma cultura mundial. Sim. Daqui 10 anos, eu estava outro dia vendo, eu não me recordo o nome da pessoa, mas eu estava vendo uma entrevista do rapaz falando, daqui 10 anos, 15 anos no máximo, a gente não vai ter mais pessoas gordas, por exemplo, porque o mercado de consumo está mudando. Se você vê quantas propaganda de corrida tem hoje em dia, né? E aqui no Brasil isso daí tá muito, cada vez mais se pulverizando. A famosa canetinha também, que antes custava 1.400, agora parece que não tem mais essa patente, aí já custa metade do valor, e o SUS também está querendo aderir, e isso tudo... a busca de produtos mais saudáveis, menos industrializados, enfim, ela está mudando. E nos Estados Unidos, esse hábito começou a ser inserido também. Eles já são apaixonados por suplemento, né? Tudo que é cápsula, eles adoram. Né? Traz facilidade, eles amam. Incrível, assim, os gamezinhos de vitamina C, vitamina D, vitamina A, você vai lá, e não é só farmácia que vende, é farmácia, supermercado, lojinha, tudo vende os encapsulados. Sim. Então, assim, é um mercado que vai crescer cada vez mais e vai abrir muitas portas, né? Sim. Porque a gente é muito rico, né, nesse... Muito, e não só rico nessa parte de infiltração de suplementos alimentares, como a gente é rico em particularidades.
Então tem muita coisa que é muito forte aqui no Brasil, que a gente acaba, por estar no Brasil, não dá valor. Mas sempre a gente brinca, né, na parte de açaí. A parte do Brasil é muito rica em açaí. E a gente, por ter acesso a ele o tempo inteiro, a gente não dá valor. Mas quando a gente vai lá para fora, a gente vê. Então tem muita coisa que tem só no Brasil, que é mais difícil de acesso para lá, que não tem por que você não exportar. Sim. Não tem por que você não encarar. Obviamente que você vai ter ou não suas dificuldades. Até ter registro no FDA, Sim. tem a parte de rotulagem. Mas o que é importante ressaltar é que por mais momentos que a gente tenha de oportunidades, não colocar empecilhos. Porque muita gente acha e crê que a exportação de uma mercadoria e fazer esse trâmite é um bicho de 7 cabeças. Mas quando você pega na prática e entende o processo, você vê que ele bem explicado de maneira correta e orientado da maneira certa, Sim. não é nenhum bicho de 7 cabeças. Ele é bem prático, bem fácil. Traz solução, traz resultado, uma maneira prática e vantajosa. Sim. Então, É importante isso que você falou da questão do suporte, de ter, de fato, uma boa orientação. Porque o pessoal... A gente estava falando sobre isso também. O pessoal hoje tem a tendência de usar a IA e achar que a IA vai trazer todas as informações. Exato. Mas a gente está no dia a dia, né? As regras do marketplace mudam muito constantemente. A questão da tributação e análise documental muda constantemente. Os órgãos anuentes mudam também de uma hora para outra. E nem sempre a IA ela pode te falar qual é o caminho. Então, ela vai pontuar para você o que deve ser feito. Primeiro você tira radar, depois não sei o que, né? Mas ela não vai falar o como você vai fazer. Ela não vai te dar o caminho. Então, uma boa orientação é muito importante. Até a gente já teve cliente que teve problema com isso, né? Sim. De barrar mercadoria e voltar tudo, ter retorno de mercadoria, 12 pallets. Ixi. Imagina, barra FDA recusou, manda embora porque não está de acordo. Não, e o custo fica absurdo. Mas o que é claro é que, assim, a IA, principalmente, ela vem para agregar, mas ela não é a solução da vida de todo mundo. Então, quando a IA ela é bem utilizada, e você tem o discernimento do que é um chat, o que é um GPT, o que é um prompt bem elaborado, o que é todo o contexto que muda, todo o contexto que gere, o que é um PRD, por exemplo. Então, tudo que a gente traz isso, que é um agente, como você entende, como você funciona, como que você entende que o chat GPT busca, por exemplo, que é muito comum. Então, vou na IA e digito um prompt. Elaborei um bom prompt. Mas qual foi a base de informação? A base de informação é um site. Alguma coisa ela pode estar defasada, ela pode estar errada. Então, se você for buscar na IA, buscar montar um GPT com base exclusiva, com informações atualizadas. Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente está um pouco para trás. Então, acho que o pessoal usa a IA de uma maneira mais simplória. Ele vai lá, coloca num GPT como exportar a mercadoria. Ele vai buscar no além. Então, ele não vai ter uma base de prompt, uma base de discernimento legal. Então... É verdade. O que muda o jogo é fazer os prompts, né? O prompt, ele é só uma faísca. Então, eu tenho ali vou até falar onde eu fiz o curso, se você não se incomodar. Claro que não. Mas eu fiz uma especialização junto com o Roberto Dias Duarte, da Faculdade Focus. Então, a gente consegue fazer e aprender muito como criar agente, como criar o prompt, como criar PRDs diferentes, como fazer um GPT legal, um agente funcional. Então, essa parte, você entendendo, você consegue mitigar muitos erros que o chat vai te apontar. Então, muitas vezes o chat vai te apontar uma coisa errada, porque ele buscou dentro de um site que está com uma informação defasada. Sim. E não é culpa do GPT. É culpa do seu discernimento. Você não sabia que ele podia cometer aquele erro. Sim. Você acha que o chat GPT ele é o Deus da razão. Então, ele buscou na internet, ele olhou a base de informação e é isso, está feito. Só que quando você traz alguma coisa errada, isso pode ser muito prejudicial. Então, ter o discernimento e ter o conhecimento para fazer isso da maneira correta, e que não é difícil, muito pelo contrário, é fácil, traz segurança, traz estabilidade e traz ganho financeiro. Porque quando você faz tudo correto, a chance de você ter um retorno é ruim. Então, fiz tudo correto, não deu nada, FDA está em dia, desembaraço pago, local desembaraçado, entregue, feito, faz a regularização, faz a DUIs posterior, tudo isso feito, tudo isso em dia, acabou, você não vai ter retrabalho, você não vai ter custo. Agora, quando você esquece, eu fiz a remessa para lá, foi feita com uma remessa expressa, por exemplo.
Você tributou de acordo com a remessa expressa? Você fez consignação? Como que você desembaraçou isso? Como que você vai fazer depois? Então, uma boa orientação ainda é a maior salvação. Sim, ainda mais aqui no Brasil, né? A gente tem essa exportação em consignação e a gente tem um prazo até razoável para poder retificar. Mas é muito razoável. E justamente vai cair no esquecimento das pessoas. Eu acredito que vai cair. E aí que tá o problema. Porque aqui no Brasil, quem é empresário brasileiro sabe, o que a gente não quer é ter problema com a Receita, o que a gente não quer é ter problema com o governo. Então, quando você deixa de fazer ou por esquecimento ou por uma falta de orientação, isso vem com força, porque vão ter sido vários envios, várias exportações. Isso vai se acumulando. E a Receita, assim, ela puxou um fiozinho que ela pegou, ela começa a puxar o novelo inteiro. Concordo contigo. E, então, você ter o controle, como eu disse, a orientação vem para fazer parte desse ensinamento. Você ter o controle das remessas, do que você saber. Eu sempre brinco com o que está próximo a mim. Então, normalmente, quando eu faço as consultorias ou palestras ou qualquer coisa, eu falo, olha, eu tenho 1 copo de água. Se eu mando 100 copos de água, eu tenho 720 dias para vender os 100 copos de água. E essa DUI de consignação nada mais é do que o controle de estoque. Sim. Quando eu trago isso para essa vertente, que fala, olha, tá fácil, cara. É só você ter um mínimo de querência, vamos brincar assim. Então, quando você sabe que tem 100 copos lá, você vendeu 30, e você faz esse controle, faz as duas, a gente fala de uma maneira mais, como que eu vou explicar? De uma maneira mais, não verbaliza o correto, que seria a DUI posteriori. Se quando a gente fala retificação da DUI, a gente fala em forma venda. Se você sabe que você tem 100 e vendeu 30, as 30 notas de vendas vão estar lá, os retornos simbólicos estarão feitos, e você vai ter esse controle total, que vai mitigar em 100%. Sim. O jeito de você ter multa. Então, é só benefício. Sim. Então, o controle, você ter um mínimo de estrutura para entender que ele te dá dinheiro, mas não é brincadeira, faz total sentido você internalizar sua mercadoria. Ganho de marca, dinheiro no bolso, dolarizar, trazer isso para ti de uma maneira mais fácil, mais funcional, buscar um mercado que você não tem. Às vezes seu produto é ruim aqui, mas lá é a última coisa que é o que eles estavam precisando. E tem que aproveitar também a sazonalidade, né? Sim. Enquanto aqui é frio, lá é calor, e aí buscar e tentar focar nesse mercado, se o seu produto é sazonal, e conhecer, né? Uma coisa que eu acho super legal são os relatórios que a Amazon consegue trazer para os sellers de quais são os estados que mais compram o seu produto. Sim, porque são dados, né? São dados, você exato. consegue fazer muita coisa. Além disso, você consegue identificar quem são os concorrentes, qual é o preço médio vendido. Então, isso já te dá informação suficiente para preparar uma boa internacionalização. Sim. Alguns anos atrás, isso é pesquisa de mercado, custava uma nota. Era caríssimo fazer pesquisa de mercado e trazer todos esses dados para o cliente. E se a internet hoje não só a Amazon, talvez lá nos Estados Unidos, como maior vendedor, maior veículo de vendas online, ela te fornece esses dados, você já consegue ter uma boa visão, um bom entendimento também de como funciona o B2B. Porque se no online, o maior estado que está comprando o seu produto é, não sei, Texas, certo? Você já consegue entender que você vai conseguir ter mais abertura para entrar no B2B, em distribuidor local. Então, você já começa a fazer um outro planejamento. A namorar outros mercados, outras... Expansão. É tudo gira em torno de expansão e dinheiro no bolso. Exato. Como eu disse, tem gente que vai estar ganhando... estou ganhando 10 mil por mês, estou satisfeito. Tá tudo bem. Mas tem gente que sempre quer mais. Então, tô ganhando 10 mil por mês, mas eu quero 20. Como que eu faço chegar em 20? Sim. Vou aplicar em outros países, vou aplicar em uma modalidade B2B, vou abrir parcerias, vou abrir expansões, vou usar a Jano para trazer a tração citada anteriormente, para expandir isso para vários outros marketplaces, porque se eu namoro 10 da Amazon e posso buscar 5 do eBay e 5 do Walmart, por exemplo, já são 20. Exatamente. Então, vai da ambição, vai do querer, vai do trabalhar aqui para fornecer lá. E hoje, nós sabemos, tem brasileiro morando lá, fazendo e vivendo disso. O cara compra do Brasil, vende lá, para ele tá ótimo. Tá? Hoje em dia, os norte-americanos compram pães. Ninguém vai em padaria. A Amazon leva o pão na sua casa. Sim.
Então, é um mercado em extremo crescimento e oportunidade. Assim como a Amazon também trata, ao meu ver, o mercado brasileiro como uma grande margem de expansão. Sim, com certeza. A gente tem outros marketplaces que mandam aqui no momento, mas a Amazon sabe que, olha, ali eu posso morder a fatia. Com certeza. Eu só preciso me adequar. O quão difícil é a adequação ao Brasil que eles estão vendo. Exatamente. Então, assim, a Amazon também traz muitos defeitos. Então, quando ela traz números, ela traz, às vezes, números complexos de leitura. Então, a gente tem parceiros, por exemplo, dentro da SPN, que traduzem esses números e te apresentam um relatório mais organizado, digamos assim, uma leitura. Então, a gente traz ali a importância sobre como que a gente vai traduzir esses números em informações para quem quer ler. Então, tem gente que vai ser mais curiosa, vai ser mais didática e vai conseguir entender. E vai ter gente que vai precisar de um resumo para conseguir entender. E tá tudo bem. O importante é que não só a Amazon, como nós, SPNs ali, e como todo o público que a gente tem essa parceria, consegue suprir, em sua grande parte, as demandas que vêm dessas dúvidas. Então, olha, como que eu faço a rotulagem? Como que eu faço o frete? Como que eu faço a escrituração fiscal? Tudo isso é feito de uma maneira prática, rápida, organizada e que traz com a gente um esclarecimento funcional, para que isso se torne não uma dor de cabeça, sim uma solução. E o que esse é o ponto D. Quando a pessoa sabe que tem que fazer um investimento, muitas vezes a pessoa dá 2 passos para trás. Porque hoje na Amazon Brasil e outros marketplaces, seu investimento é abrir uma conta, compra a conta, abre a conta, vai pagar o comissionamento na venda, Sim. e tá tudo bem. Então, o investimento é menor. Então, ele tem menos risco, ele acaba fazendo. Hoje, o mínimo de investimento tem. A gente não tem como falar que não vai ter investimento. Não, com certeza. Mas e não dá para crescer sem dor. Não dá para crescer sem dor no bolso, sem dor emocional e sem risco. Sem esforço. E você tem que ter... Assim, aí é que tá. Todo empresário que decide... eu sempre falo isso. A exportação, ela precisa fazer parte de uma decisão estratégica de crescimento da empresa. Se você não está disposto a investir em se profissionalizar para isso, para esse mercado, então ainda não é seu momento. Concordo. Né? Porque você vai bater e vai voltar. E aí, provavelmente, você vai achar alguém para falar que a culpa foi do fulano e do ciclano. Agora, se você estiver disposto, você vai achar as pessoas certas para te acompanhar, para te orientar, para te dar os caminhos e vai começar da forma certa. Sim. Você vai precisar adequar seu produto? Sim. Você vai estudar seus concorrentes? Sim. Você consegue ter acesso à informação? Sim. Você tem prestadores de serviços, igual a gente que somos homologados pela Amazon, que conseguem te orientar, porque somos especializados nesse sentido de internacionalização digital? Sim. Então, eu acho que tudo isso deve ser levado em consideração. Concordo. Né? Não é uma coisa simples, eu quero só o frete. O frete você coloca no caminhão e leva, não é isso. Tem toda a parte da expertise, de experiência de anos que a gente vem já fazendo esse trabalho e entendendo a dor de fato de cada seller, né? Sim. E cada um tem a sua peculiaridade. E isso vai ser ad eterno. Cada um vai vender de um jeito. Oportunidade de vendas aqui no Brasil. Às vezes a água, que é seu carro-chefe aqui no Brasil, não vai vender nos Estados Unidos. Exato. E às vezes o seu copo, que você vende 1/10 do que você vende de água, é a solução para o mercado norte-americano. Então ele te dá também a oportunidade de você tracionar não só as vendas, como tracionar vendas paradas. Então, às vezes, você tem um estoque grande de calça jeans. Lá nos Estados Unidos, calça jeans é bem diferente. Então, às vezes, você está perdendo uma baita oportunidade de estar vendendo nos Estados Unidos, uma calça jeans de qualidade, porque você acha que não tem competência ou acha que é difícil. Então, você tem que saber que para você achar a solução, você tem que criar oportunidade. E criar oportunidade vai gerar tempo. Ou você vai designar alguém da sua empresa, se for uma empresa maior, ou se você for o faz tudo, porque também isso acontece e tem bastante, está tudo bem, você vai ter que dedicar a sua energia para fazer isso acontecer. Depois de alinhar, você trazer alguém para fazer, está tudo bem. Só que a oportunidade está aí, um mar de oportunidades está aí. Então, às vezes, o que a gente vê hoje, como eu disse, no começo a gente tinha vendas Brasil e Estados Unidos, hoje eu tenho cliente que abandonou a venda no Brasil
só vende nos Estados Unidos. Sim. Sem dor de cabeça, sem estresse, atendimento prático, atendimento rápido. Lá vende e vende muito. Não é à toa que é o maior marketplace. Salvo engano, a operação dos Estados Unidos é a maior do mundo. Dos dados que a Amazon apresentou, tinha sido 1/3 do nosso PIB de faturamento. Acho que dá para brincar, dá né? para brincar, dá para ganhar um Acho dinheiro. que tem um mercadinho ali. Mas é isso, acho que oportunidade tem. A gente pode até depois, se tiver um tempo, trazer um passo a passo de como você faz de maneira rápida. Sempre brinca o A e B, porque tem a parte da remessa, a saída do Brasil e a parte da venda nos Estados Unidos. O que eu sempre falo nas consultorias, nos treinamentos e tudo mais. Mas é uma oportunidade, é Sim. um jeito de você alavancar, é um jeito de você estruturar, é um jeito de você usar a tributação a seu favor. Eu acho que a tributação hoje é o que move muito as marcas. Então, grandes marcas também buscam os Estados Unidos, não só para ter o rendimento dos Estados Unidos. Então, ele fala, olha, eu não vou buscar como principal fato vender lá. Mas você comprar mercadoria aqui no Brasil para revenda, comprar 100 copos de água e ter o crédito do imposto sobre 100 copos de água, e quando você vende esses mesmos 100 copos de água nos Estados Unidos, você tem a imunidade desse imposto, traz consigo uma utilização do benefício fiscal, não dizer benefício fiscal, mas do crédito fiscal, de uma maneira inteligente e benéfica, que faz sua empresa sair de uma margem de 3%, 4% no marketplace, que é o normal. O marketplace normalmente vai trabalhar com uma margem de... Já tive empresa de suplementos alimentares que tinham margens super apertadas, tá? Com produtos de revenda e produtos próprios de uma margem maior. Como a gente também pode trazer uma oportunidade de você usar melhor esse crédito para alavancar a sua margem no final do dia. Então, além de você vender nos Estados Unidos, internalizar a sua marca, ter todos os benefícios, você tem dinheiro no bolso e crédito de imposto no bolso, que faz diferença, porque não é uma coisa futura, é uma coisa que você usa na hora. Comprou a mercadoria, você abate e você tem ali 2 anos para vender sem imposto. Então, você consegue ter esse giro, essa oportunidade para ter vantagem fiscal, vantagem financeira ao longo desse período de exportação e consignação. Nossa, que Você bacana. comentou sobre o açaí, por exemplo. O açaí, ele entra nos Estados Unidos como exótico, por exemplo. Sim. Então, basicamente, como nacionalmente nos Estados Unidos não se produz, né? Sim. Então, basicamente, eles apoiam essa entrada. Então, aí, Perfeito, é mais um benefício, por exemplo. Como eu disse, eu acho que a Amazon sabe o mercado que o Brasil tem, o Brasil deixa de explorar algumas coisas, Sim. e eu te digo, com tranquilidade, quem bebeu essa água no começo tá ganhando muito dinheiro. Sim. A gente sabe de marcas brasileiras que estão lá, que estão nadando de braçada. Mas porque souberam, entenderam a estratégia, fizeram... Perfeito. E foram estratégia, resilientes também. Exato. Isso. Porque essa história de que eu vou para os Estados Unidos e vou ficar milionária em 3 meses, isso não existe. Aí é só o coach que vende isso. Porque Não aqui- tem. Não. Então, precisa ter essa resiliência. Eu sempre falo, falam para mim assim, mas você acha que eu vou ter retorno em 3 meses? Porque eu preciso que o dinheiro volte em 3, que o retorno volte em 3. Então, não faça. Não faça. Porque em 3 meses você vai estar começando a construir a sua curva de venda. Quanto que o seu público vai estar começando a se desenhar, né? Dificilmente os nossos amigos até da Sellers Flow, que vão até a gente pode chamar eles, né? Na Sim, próxima. Ricardo ia adorar. Para poder explicar isso. Dificilmente você tem um produto que no primeiro mês ele explode de vender, né? E eu sempre falo também de ter não ser conservador 100% a ponto de derrubarem seu anúncio, mas também não ter a ilusão de mandar um container, meio container. Porque meu produto é maravilhoso, mas você não está competindo só com outras marcas brasileiras, você está competindo agora de uma maneira global. Sim. Então, você precisa tatear o mercado antes, Concordo. entender como o consumidor vai aceitar a sua mercadoria, seu produto, e aí você vai planejando também a sua cadeia de suprimentos. Você vai começando a construir qual é o time certo da cadeia de A suprimentos. marca, o produto Exato. também é assertivo. Aí você entra também na parte citada do Sellers Flow. A gente tem bastante contato com JP, a gente tem bastante contato com o Felipe, e principalmente, eu acho que eu principalmente tenho muito contato com o Ricardo. Infelizmente, o flamenguista que eu mais gosto. Mas nessa parte, eu acho que o Ricardo traz nas suas palestras, nas suas informações, coisas bem legais. Então, assim, ele tem produtos de resiliência,
que acho que eu não vou expor marcas aqui, mas quem já foi na Amazon sabe de quem eu estou falando. E ele também traz consigo marcas que no primeiro envio o cara realmente fez muito mais dinheiro do que ele imaginava. Então tem envio de você ficar top seller em 3 dias. É fora da curva? É fora da curva, mas é um case de sucesso da Sellers Flow do Ricardo. Então, a oportunidade, ela tá aí. Mas não tem como a gente prometer. Eu sou muito pé no chão quanto a isso, a Lili sabe. O Matheus ali acompanhou grande parte disso, sabe que eu sou uma pessoa bem honesta. Então, eu não tenho como prometer que eu vou te dar um payback, um retorno de 3 meses. Eu nunca falo isso. Sim, tá? exato. Se alguém falar isso, eu não concordo. Mas não tenho como desabonar, porque eu sei que é possível. Só que esse case, eu não vou ter números, não vou ter dados. É achismo do Jonathan. Mas o Ricardo trabalharia e informaria isso melhor. Mas vamos supor, de cada 10, um dá certo, de cada 50, um dá certo de seu top seller no início. Não sei. Também tem outra coisa envolvida, que é a experiência da própria Sellers Flow. Sim. Que é ativa nisso desde quando a gente está lá. E se eu parar para pensar, deve ter uns 2, 3 anos, talvez 3 anos. Eu acho que a gente vai para 4. 4 anos que a gente faz parte desse projeto. Sim. Então, o projeto que está lá, eu que escrevi. Então, se você entrar hoje no site da Amazon e ver o guia da operação, eu que escrevi, junto com a Glória, que hoje trabalha no LinkedIn, junto com o Thiago Maion, junto com o El ainda está na Amazon, acho que ele só foi para outro lugar. Então, esse conceito, essa prática, acho que a Lauren também, que nos captou ali, também tá por lá. Então, são pessoas ali de profissionalismo extremo, de competência extrema, de parceria ótima, que fizeram e aconteceu. E espero que isso venha continuando, mas tem expertise e tem espaço para muita gente ainda. Sim. É um mercado muito, muito consumista, vale a pena, né? E assim, eu acho que... eu acredito que tudo seja um passo de cada vez. Precisa entender... não tem essa questão de medo, eu acho. A gente precisa desmistificar isso. Já foi a época que a gente precisa que a gente deixava as informações sobre exportação como apenas para empresas de grande porte, por exemplo. Hoje em dia está muito mais na horizontal, né? Então, assim, a gente está perdendo essa parte da verticalização das coisas, né? Então, eu acho bem interessante. As marcas também, as indústrias, elas estão abrindo direto no varejo. Elas estão abrindo a marca delas, a loja delas direto no varejo. Então, o hábito de consumo vem mudando. E eu acho que todas as empresas que tiverem a oportunidade ou interesse precisam se atentar e entrar o quanto antes, né? Porque se você não é visto, você... Não é lembrado. Não é lembrado. Eu concordo. Espero que isso traga essa informação, traga para quem não conhece. Muita gente não conhece. Isso eu acho que é um grande ponto, não é uma coisa... Você acha que ainda hoje tem gente que não conhece? Porque tem muita gente hoje, isso aqui fica um apelo do mesmo jeito que a gente elogia a Amazon, eu trago aqui também defeitos. O Seller Centro da Amazon, ele é uma coisa que eu acho que ele traz muito impedimento e muita dificuldade para novos players que têm menor conhecimento na parte de marketplace adentrarem. Porque ele traz consigo uma diferenciação, ele não é um sistema convidativo, ele é muito útil. Então, assim, a cara, o rosto do Seller Central acaba sendo um pouquinho diferente, difícil para o pessoal acessar. Então, tem muita gente, eu como contador e como empresário, vivo isso diariamente na hora de ter clientes que vendem muito em outros marketplaces e não vendem nada na Amazon por conta da dificuldade de cadastro. Então, o cara abandona o cadastro na Amazon pela dificuldade. Hoje, eu ajudo as empresas a se cadastrarem na Amazon não porque eu sou inteligente ou diferenciado, é porque eu entendi o Seller Central. Então, muitos contadores deixam de ajudar o cliente a fazer essa parte porque ele não sabe, ele nunca viveu, nunca fez, nunca abriu o Seller Central e falou, como que eu cadastro um produto aqui? Como que eu vendo um produto aqui? É difícil. Ele, como eu disse, ele não é convidativo. Se você for no maior concorrente dele, você vai ver que ele é convidativo. Ele fala, vende seu produto aqui. Aperta aqui. Clica aqui, sobe aqui a imagem. Então, esse ponto eu acho que é diferente. A Amazon vem se atualizando, ela vem trazendo... saiu recentemente essa mecânica que foi bem inteligente da Amazon,
Que ele falou, olha, sabe a planilha fiscal que você usa nos outros marketplaces? Importa aqui que eu transformo. Isso foi inteligentíssimo. Tá? E eles disponibilizaram isso. Eu acho legal, acho que eles estão de olho, eles sabem que o povo brasileiro ele precisa de um canal mais intuitivo. Sim. Então, acho que eles vêm melhorando isso já num caminho. Então tá caminhando. Tá caminhando, mas é o que eu disse, Matheus. Quando a gente fala em oportunidade, a Amazon está muito atrás. Então, acho que ela vai ser muito bem vista. Fui no evento da Amazon, não me recordo se foi no começo desse ano, ou se foi no final do ano passado, que não foi o Conecta, foi o Amazon Experience, se não me engano, não vou me recordar. E eles falam que o investimento da Amazon vai ser muito grande nessa experiência, que eles vão ter muita coisa. Então, só que só foram grandes sellers, eles não deixam isso notório. Então, tinha pouca gente, era uma segunda-feira também, mas é uma oportunidade que a gente tem que navegar e a Amazon em si vai vender. Só que eu acho que a Amazon, para capturar o povo brasileiro, ela vai entender que a gente é diferente um pouquinho dos outros. Nossa tributação é complexa, vem a reforma tributária, que vai transformar isso em... No começo, eu acredito piamente que a reforma tributária, ela vem para... Não vou falar em questão de impostos, porque eu acho que, de fato, em alguns pontos ela vai aumentar a carga tributária, mas isso eu não vou nem discutir. Eu vou discutir a parte de facilitação como contador. Eu acho que ela vem para facilitar muita coisa. Então, eu vejo a reforma tributária como necessária, eu vejo a reforma tributária como a operacionalização prática, mas o que eu não gosto da reforma tributária, e a gente vai ter que fazer isso, porque eles escolheram fazer dessa forma, é a gente viver o mesmo regime que a gente vive hoje e adentrar com a reforma tributária durante 4 anos. Então, o planejamento tributário ele já tem que estar começando hoje, porque a gente vai ter as transformações, ele já tem que estar conhecendo da reforma tributária, e eu quero que isso seja mais convidativo para trazer mais coisas para o Brasil. Então, vai chegar uma hora que você vai ter menos trabalho em conhecer a tributação nos Estados Unidos. Então, vai ser mais convidativo você se esforçar nos Estados Unidos, que é prático e está funcionando, do que ficar pondo energia no Brasil. Então, isso também pode ser um outro diferencial na hora de exportar. Sim. Enquanto você passa por essa turbulência, porque a gente não sabe como vai ser na prática. Exato. A gente sabe da teoria. Pós-graduação, também na Faculdade Fox. Também deixo um abraço e um agradecimento especial para um cara que eu respeito muito dentro do mercado, que chama Caio Mello, onde ele tem um programa específico que chama-se Dominando a Reforma Tributária, que eu acho um absurdo de conhecimento. E ali o que eu vejo de carinho que ele põe naquilo, o que eu vejo de dificuldade no meu know-how, é isso. Viver dentro do marketplace, onde a gente vai ter que ajeitar o ICMS da melhor maneira, onde vê o IBS de outra maneira, e no outro mês muda a alíquota, aí fica assim, no outro ano, perdão. E aí a gente vive essa cadeia de 2029 a 2032, vai virar um manicômio fiscal, este período. Entendi. Então, assim, como que a gente vai se preparar para isso? Como que a gente vai cuidar disso? Essa parte, isso vai depender muito da estratégia de cada empresa. Então, às vezes, as empresas que já estão, tô perdida nesse manicômio fiscal, como que eu vou fazer? Vou usar a estratégia da Amazon, vou remeter minha mercadoria para lá é um lugar seguro, como eu disse, o dólar é seguro, o imposto é seguro, eu vou fazer isso. Enquanto a gente briga aqui, obviamente que eu preciso manter meu mercado brasileiro, só que eu não sei o que vai acontecer. Sim. Então, todo não, ano... E lá nem tem nota fiscal. E os sellers ficam... Não, mas não tô entendendo. Não tô entendendo, exatamente. Mas como que vai sair do seu armazém e vai para a Amazon só com um documento de delivery order? Não, cadê e a nota? Como que vai... Mas vai para outro estado. Você tem um armazém na Flórida, isso daqui tá subindo, sei lá, para Chicago. Como que vai fazer? Gente, não tem. A gente recolhe os impostos de importação na entrada. Recolheu, nacionalizou, tá certo. Do meu espaço, do meu armazém em Miami, até qualquer CD da Amazon, vai com documento de delivery order, como se fosse um CTE. Só que não tem nota, não tem Sim, isso é de complexo. FAO, ST, não tem nada disso. E para eles é muito estranho não ter isso. Muito, porque a gente vê como contador. Hoje você tem que entender, eu tenho que entender a tributação de todos os estados. Eu tenho que saber explicar como que o cara faz, para assim, olha, por que daqui para o sul-sudeste é X% de CMS, produto importado 4%, norte e nordeste, vai para lá. A gente tem ali o benefício dos incentivos fiscais em
Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo, a gente tem N benefícios, então ele paga, ele não paga, eu tenho que explicar para o cara, eu tenho que fazer funcionar, eu tenho que tirar o cara de uma carga tributária de 18% para ele pagar um crédito presumido. Então, tem muita... eu tenho retorno simbólico da mercadoria quando eu emito a nota fiscal, eu tenho a venda, eu tenho de transporte, eu tenho conhecimento de transporte eletrônico para tributar o transporte. Então, se eu fosse fazer a correlação do que a Lili está falando, eu traria mais para a parte do que a gente usa muito, que é a declaração de conteúdo. Então, o que a Lili faz, ela não tem o documento fiscal, ela faz isso aqui sair de Miami e ir para o Texas com uma declaração de conteúdo. Aqui dentro tem 100 copos de água. Isso vai, não tem tributação, não tem imposto. É incrível. E aí, as minhas maiores consultorias para grandes empresas que faturam mais de 40 milhões por mês. A gente já viveu empresas ali dentro que faturam mais que isso. Sim. Isso também, para mim, no começo era um baque, porque eu estava acostumado a empresa que faturava 1.000, 10.000, 300 mil, eu já falo, pô, essa empresa é gigante. Quando a gente vai no mercado, o cara fatura 100 milhões por mês. Pegar a Cacau Show, fez um post de 300 milhões no dia. Então, o mercado brasileiro é gigantesco. E quando a gente vai para lá e vê essa loucura tributária se transformar numa facilidade... Então, olha, não tem imposto. Aí o cara fala, pô, mas e a nota fiscal de venda? Cadê a nota fiscal de venda que saiu de lá? Fala, não tem nota fiscal de venda. Não, o melhor, eu acho que é isso, é a facilidade. Porque a responsável por fazer toda a declaração é a própria Amazon. E quando o seller faz a venda na loja, a Amazon automaticamente já faz as deduções fiscais de imposto. Isso é legal que vai ter no Brasil também, fica fácil de explicar, que é o famoso split payment. Então, vai ser trazido com a reforma tributária isso. Então, quando a gente faz a compra, no próprio destaque da invoice, ele traz lá, olha, o copo de água é $1, o imposto é 15 cents de dólar, você vai me pagar 1,15, só que 15 vai para o governo norte-americano, 1 vai para o fornecedor. 1 vai para quem está comprando ali, etc. Então, isso é uma previsão de ter aqui no Brasil, que eu agrego muito e que eu falo que é, como eu disse, a reforma tributária, na teoria que me apresenta do que eu estudei, e não foi pouco, eu entendo que, eu não vou falar novamente de alíquotas, porque a gente não tem, então vou mitigar o que eu penso sobre isso, mas na parte de estrutura de fiscal, eu acho que tende a melhorar. E quem ganha com isso é a própria Amazon também, porque ela está mais acostumada com esse mercado, ela já joga esse jogo. Então eu espero que no 2033, que a gente respire isso de maneira mais clara, tá? 2032 para 2033, que ela também agregue mais e cresça aqui no Brasil, como ela merece. Agora, falar isso sempre, do que a gente vai viver nesse período de transição, que uma coisa é você puxar, a parte federal já foi feita isso, então a gente acaba com o PIS e COFINS de uma vez e começa o CBS. Isso é legal, ao meu ver, porque você sabe o que tem que fazer. Agora, imagina você precificar a água falando, olha, dessa água, 20% disso vai ter IBS e CBS. Os outros 80% vai ter CBS, vai ter ICMS, vai ter toda a cadeia tributária que já existe. DIFAL, como que eu vou calcular o DIFAL nisso? Nossa. Eu vou calcular o DIFAL sobre o valor total? Agora fica outra tese. Existe uma lei, não vou entrar nesse detalhe também, mas que ele faz com que você pague o imposto agregando isso. Então a gente tem a tese do milênio, a tese do século, que é a dedução do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que a gente vende um produto por R$1.000, desconta o ICMS e paga o imposto de PIS e COFINS sobre a diferença. Na teoria do novo imposto, da reforma tributária, existe uma lei que garante que todo valor compõe a base. Então a gente vai ter que somar o imposto pago por fora, ou seja, o IBS e CBS, para compor a base de cálculo do ICMS. Então tende a aumentar o ICMS. Então, como que a gente vai viver esse manicômio? Como que vai ser isso na prática? Na parte de testes, vários estados se pronunciaram que não vão fazer isso. Mas em 2027, eles vão incluir? Vão deixar claro? Porque pode voltar atrás. Então, tem uma série de coisas que o empecilho fiscal traz para o Brasil nesse momento e que o refúgio Estados Unidos pode ser uma grande valorização do nosso serviço na hora da gente mostrar, enquanto aqui existe um caminho de rato para se percorrer, lá é um caminho límpido. É um tijolinho amarelo em linha reta, que eu vou explicar uma vez só, ele não precisa entender, ele só fala, olha, no estado 1 você paga 3%, no estado 2 é 4%.
É isso. Tô errado, Lili? Não. É isso. É difícil entender? Muita gente custa entender? Muita gente custa. Porque é tão preto no branco, é tão fácil, que para nós brasileiros fica falando, não é assim. Não, mas não pode ser. Você tem certeza que isso é legal, né? Eles perguntam, você tem certeza que isso é legal? Eu não quero ter problema. Não, mas eu quero fazer do jeito certo. Eu quero É o jeito certo. certo. A gente, o brasileiro que dificulta. Então, o estado A quer ganhar mais que o estado B, o estado C quer ter o incentivo. Aí todo mundo está no polo São Paulo e assim vai. Então, eu creio que a reforma tributária ela vem. A gente pode falar depois de só reforma tributária. Sim. Adoro falar da reforma tributária. Acho que vai ser legal. Mas o grande ponto tem que se preparar e tem que se preparar hoje. A reforma tributária começa em 2026. Para quem não sabe e quer saber, você tem que tomar decisão se você vai ser do Simples Nacional ou do lucro presumido real até setembro. Não é mais em outros anos. Então, você pode ser do Simples Nacional regime normal, como a gente é hoje. Como a gente pode ter o regime misto, que é ter a apropriação do crédito do CBS. Então, para quem atende B2C, não muda muito, mas para quem atende B2B, faz total diferença. Então, vão ter empresas que vão parar de contratar a sua empresa porque você não gera crédito para ela. Isso é um cuidado absurdo que você tem que ter. Imagina você perder um cliente grande porque você tomou uma decisão errada há 4 meses atrás. Sim. Então, falar com seus fornecedores, fazer essa revisão de contratos, fazer todo esse aparato, é tema para uma vida inteira aí da reforma tributária. Sim. Bom, é isso. Jonathan, obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada pela aula que você deu aqui. Super explicação. Agradeço vocês, agradeço a amizade, o convívio. É um prazer estar ao seu lado, brincar. A gente fala muito, a gente fala sem câmera ligada, com câmera ligada. Eu falo pra caramba. Então, é difícil parar de falar. Mas obrigado, agradeço a todos vocês pelo convite. Fico à disposição. É do lado, então é prático vir. Precisando, a gente está aqui. Fechou, então. Obrigadão. Eu que agradeço. A gente agradece vocês que acompanharam a gente até agora. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar nos comentários. A gente vai deixar o contato do Jonathan, da Conte Comex, e também os nossos contatos. Não deixem de seguir a gente nas redes, tá bom? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.